Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com as notícias que marcaram esta quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. É o seu Atualidade Spam. Aquele programa que com descontração, com bom humor, às vezes com um pouquinho de mau humor também, leva até você através de um grupo de comentaristas, com as suas opiniões, com o seu bom humor, com a sua descontração, comentam os fatos que marcaram o dia. Os pardais, os equipamentos, não são os pássaros, os equipamentos agora de pardais que estão nas rodovias federais voltam a flagrar infrações, tanto nas rodovias federais do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Equipamentos que estavam há mais de 10 dias desligados, né? São controladores fixos de velocidade, tinha havido o término do contrato emergencial. Agora eles voltam a funcionar. Eu falei que é quarta-feira, pois quero dizer que esta quinta-feira deverá vir junto com aumento de impostos. Pelo menos é o que o governo federal deve anunciar nesta quinta-feira. Também o nosso ex-presidente Lula teve nestes últimos dias aí, mais especificamente na terça-feira ainda, por ordem do juiz Sérgio Moro, né, um bloqueio de mais de R$600 mil pelo Banco Central de alguns imóveis seus, que parece que esses são dele mesmo, pelo menos ele não negou até agora, feito algum bloqueio de alguns imóveis seus. Isso são algumas das notícias que nós vamos comentar hoje, mas também, não sei se concordam aqui os nossos colegas de bancada, hoje pela manhã eu ouvi algumas reclamações no salão lá onde eu vou lá fazer meu cabelo, de manhã ou à tarde, enfim. Algumas clientes do cabeleireiro estavam um pouquinho contrariadas, porque se atrasaram em alguns minutos, porque já de manhã cedo haviam algumas blitz na cidade para a conferência de documentos de carros, e elas comentavam que parece que era uma pura arrecadação de dinheiro. Mas, ok, olhar para ver se os documentos estão em dia, se os IPVAs estão pagos, aí abre porta-malas, vê se estão com os equipamentos todos, se tem step, se tem tudo que precisa, confere a luz de ré, confere o pisca, enfim. Algumas pessoas se atrasaram para os seus compromissos. Fazer dinheiro só. Foi o que era o que elas estavam dizendo. Eu lembrei de ti de manhã cedo, Gustavo Vitorino. Pois é, porque esse tipo de procedimento cabe procedimento desse, na vistoria, os carros têm a vistoria, coisa e tal, mas esse tipo de coisa, ficar fazendo no meio da rua, sabe? Recolher carro com IPVA atrasado, isso eu acho um absurdo, é uma excrescência jurídica que só tem no Brasil mesmo. Porque como é que você... Quer dizer, daqui a pouco eu atraso o IPTU, vamos botar para fora de casa, é isso? Pode ser. Quer dizer, olha a bobagem, que é a imbecilidade, que é esse negócio de você prender. A lei permite. Sim, então imbecil é quem aprovou essa lei. Sim. Porque como é que você vai prender? O sujeito atrasou o imposto, muito bem. Ele responde pelo imposto. Vai ser cobrado. Paga multas? Paga multa, paga não sei o quê. Aliás, o Brasil tem multas de impostos com 150% de multa. 100% de multa. 150% de multa. Você deve 10, aí se atrasar, deve não sei o quê. Entra para dívida ativa, vai pagar 25. Não, a dívida ativa é algo surreal. Surreal. Não consegue nunca mais pagar. No Brasil, eu já disse aqui. Parece que é para a pessoa ficar devedora. Nunca mais consegue pagar suas dívidas. O Brasil, eu já disse, o grande câncer do Brasil é a máquina pública, porque ela se tornou um fim em si mesmo. Falando da máquina pública, parece que a partir dessa semana, finalmente vão ser retomadas, né, e retornam a emissão dos passaportes. Exatamente. Porque essa é uma das notícias. Ele assinou hoje. Ele assinou hoje o projeto de lei que tiveram que fazer para um aporte de mais de 100 milhões para a emissão de passaporte, porque é uma vergonha. Como previu o Vitorino, que era na segunda
quinzena de julho. É o que vai acontecer. Deve retomar na semana que vem, possivelmente. Não, disseram que é nessa semana ainda. Nessa semana. A emissão de passaporte? Exatamente. Ou Vai amanhã ser ou sexta, né? Vai ser Amanhã é publicado quinta, porque no Diário Oficial. amanhã sai no Diário Oficial. Dia 20, já está inclusive no sumário do Diário Oficial do dia 20, lá na internet. Amanhã sai no Diário Oficial, dia 20. Saindo amanhã, o aporte tem que ser em 24 horas. Quer dizer, faz o aporte na sexta-feira, eles só vão emitir a partir de segunda. Distribuir, pelo menos, passaporte. Deixa eu fazer um auxílio para vocês aqui, ó. Olhem aqui Segunda, no nosso 23. osul.com.br. Temer sanciona projeto que libera 102,3 milhões de reais para a produção de passaportes. Ó, sancionou na quarta, né? Como vocês estavam dizendo. Quarta é hoje. Exatamente. Por restrição orçamentária, a produção estava suspensa e tal, blá. O dinheiro já está lá e esta semana a produção de passaportes deve ser retomada, enfatizou Torquato em Washington, tá? Diante da suspensão, essa semana, como as meninas estão dizendo aqui, ó. Sim, não, a Secretaria de Expediente recebeu somente na segunda. É o que ele diz, né, também, né? Agora, Vamos traduzir. Porque é a ordem das coisas. Vamos traduzir. Amanhã, só se tiver muita celeridade. Amanhã sai no Diário Oficial, os empenhos saem na sexta-feira. Segunda eles começam a distribuir passaporte. Não, até porque terminou a semana, né? Terminou a semana. Agora, vocês não viram aí nossa notícia como tem um negócio assim legal? Bacana, né? Tá o ministro em Washington, o Janot tá Fala bem inglês, viu? não sei onde, Nova York, tem não sei quem, não sei onde, a dona Dodge tá não sei quem na Chrysler, o não sei quem. Tá todo mundo, sabe, dando entrevista. Eu não sei quem aí falou que estava em Paris. Aí teve um secretário, não sei quem, de assuntos do Diabo com Carreque, esse cabidão de emprego lá em Brasília, que estava em Londres. Que bacana essa gente, né? Não tem problema, entendeu? Não tem problemas. Entupir de processo para julgar. Tá tudo tranquilo. Entupir de processo para julgar, 2 meses de férias para rapaziada do judiciário. Ninguém tá com a cabeça prêmio, ninguém tá com problemas. Entendeu? O presidente da República. E se faltar dinheiro, o Henrique Meirelles faz o que fez hoje. Aumenta o imposto e pronto. População que paga e que se exploda. Exatamente. O Pezão tá no spa de luxo também. Ah, o Pezão? Tá no Tá spa cuidando do Pezão dele? Diz que tá doente e tá se tratando no spa de luxo. Maravilhoso, ele e a esposa dele. Ah, eu vi. Tá doente, vai pro spa agora. Doente. Foi pro spa ontem, No meu tempo ia pro hospital, né? No meu também. No meu também, né? Pra outro lugar. Que é melhor não contar. É melhor não Deixa contar, assim. deixa assim. Melhor deixe, como diria o outro. Melhor deixe. O Pezão, será que não teria que ir para um pedólatra? Ou um pedófilo? Que graça. Podólogo. Pezão, pé se trata num podólogo. Podólogo. É que o Vitorino nunca profissional foi, que né? cuida dos pés. Nunca foi das num podólogo. pessoas. Chama podólogo. Para cuidar do pé? Sim, né? Não, cuido é o que eu eles mesmo. fazem. Me abaixo, eu mesmo cuido. Ah, é tudo. Então tá, que bom que tem essa habilidade. Mário Barcelos, vamos botar seriedade nesse assunto. O impressionante dessas multas, é que as multas são aplicadas em lugares inexistentes, em cruzamentos que não existem, em ruas que não existem, em Lombadinha. que não existem. E aí, quando as pessoas... Eu não tenho carro porque eu não posso dirigir. Mas digo a vocês Mas que meus recebeu amigos... multa, só me falta ter recebido bom, multa. aí apareceu uma multa em meu nome hoje. Olha, não duvida, Eu quero dizer para vocês, eu vou dar essa palavra, eu sempre uso, o Vitorino usa também, como é uma excrescência tudo isso que acontece. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. E outra coisa, você entra com recurso, não ganha. Eu estava vendo hoje uma informação de São Paulo, é que 70% dos recursos que entram em São Paulo, nenhum passa. Aí a explicação que deu o camarada do trânsito lá de São Paulo. Nós não temos funcionários suficientes. E vocês têm que entender que o ser humano erra. Mas erra só a favor da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo, para recolher as multas. Então, dona Magda Beatriz, nós vivemos no estado de mentira, de fancaria. O Estado brasileiro hoje é uma máquina falida, com pessoas, com vigaristas no controle. O camarada me disse esses dias atrás, tinha que colocar o Joesley Batista de presidente da República, porque ele é o ideal de tudo isso. Ele é o ídolo, o Ícaro é de tudo isso. Olha, porque ele é o vigarista mor, né? O vigarista mor. Eu acho que devia ter uma desobediência civil geral no Brasil. Geral no Brasil. A autoridade não merece ser obediente. Porque essa história de botar azulzinho para multar, como a Magda falou, tá na cara que é para pegar o cidadão de bem que está com o IPVA atrasado, não tem dinheiro. Agora vê se sobe o morro para pegar os caras aí.
Tá bom. A rua continua esburacada, as pessoas continuam dormindo na rua. Vai para o centro de Porto Alegre, como eu fui hoje pela manhã, as pessoas dormindo na rua. E, aliás, eu vi uma atitude de uma senhora na Travessa Cilindro de Carvalho hoje pela manhã que me emocionou. Tinha um rapaz dormindo na rua, ela veio com uma manta, colocou a manta, quando ele acordar ele vai ter uma surpresa. Ela disse, você vê que ainda tem pessoas boas, né? Pessoas que querem ajudar, mas o poder público não ajuda, ele só quer aplicar. Né? Quer dizer, as coisas são escorchantes, as pessoas estão por aí e o povo brasileiro está morrendo à míngua. 13.800.000 desempregados no Brasil, dona Magda. Pecado isso, né? Pecado isso. Agora falando em Brasil e a guerra em Brasília pelo poder. A gente que falou do Game of Thrones, né? A gente está vivendo aqui no Brasil exatamente isso, a guerra pelo dos poder. tronos. O que vai acontecer com Rodrigo Maia e com Michel Temer? Porque o Rodrigo Maia já declarou, né, que claro que aspira um dia chegar à presidência da República e tal, que agora já está muito bom como presidente da Câmara, mas isso incomoda e incomoda bastante o presidente Sem Michel dúvida. Temer. E eles se estressaram, né? Exatamente. Aí até o Rodrigo Maia deu uma declaração, deu uma entrevista dizendo que tem muita gente que fala demais cercando o presidente Michel Temer. Mas também estão disputando deputados do PSB, que provavelmente sairão ou vão para o DEM ou vão para o PMDB. Então, existe uma disputa muito grande. Agora, o que vai acontecer daqui por diante, hein? Continua o presidente Michel Temer? Assume o Rodrigo Maia? Como é que será que realmente os bastidores, né? Como diria o JK, o que será que está acontecendo dentro realmente dos corredores do Palácio? Agora, o meu estranhamento é a campanha acirrada contra o Temer pela Rede Globo. Todos os noticiários batem no Michel Temer sempre e sempre. Mas não é sempre. porque ele está no foco, Não Marlene sei, eu não sei, mas tem sempre alguma coisa. Mas assim, diziam levanta a isso suspeição. exatamente quando estava o PT no poder, né? A Dilma, o Lula chegou a dizer isso agora quando falou, né? Inclusive da condenação. A Operação Zelotes, ninguém mais fala. Exatamente, então acho que não é porque é foco. Se o que eu fiz foi uma ilação, viu? Sim, eu sei. Ou é porque que tem gente que tem o dinheiro e não quer repassar o dinheiro, que existe essa possibilidade também, né? O Congresso está para votar uma lei de perdão das dívidas, que é o sonho que eu queria para as minhas contas, essa lei de perdão das dívidas. Eu também quero isso. Ela perdoa 73% do saldo devedor. Quem deve 100 mil vai passar a dever 27. E ainda Eu passa quero 100 essa vezes. lei para mim. Claro. Mas chega na gente? Não. Ah, claro que não, né? Não, isso aí tá. é uma lei que tem regras específicas para a empresa. Agora, engraçado, vejam bem, 76% dos parlamentares que vão votar essa lei têm dívidas com o fisco. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Tem um telefone. Bem isento, inclusive, a votação vai ser, né? De cada 4 parlamentares que vão votar, 3 têm dívidas com o fisco. Eles vão votar uma lei que beneficia a eles mesmos. O governo queria arrecadar 13 bilhões com essa lei, recuperando impostos atrasados, vai recuperar 400 milhões. Nada. Menos de 5%, vai dar pouco mais de 3% que ele queria arrecadar. Aí não dá, né? O Tomás, que me marcou no @CarlaKrieger no Twitter, e falou o seguinte: já estão querendo proteger os políticos. E aí ele tirou uma foto da Globo News e a tarja diz o seguinte: relator da reforma política propõe artigo que proíbe prisão de candidatos até 8 meses antes da eleição. É um deputado de São Paulo. É o Que deputado lindo, do PT né? de São Paulo. É o deputado do PT. Não, e outra coisa, ficou brabinho. Teve uma emissora de rádio aqui do Rio Grande do Sul que foi entrevistar o rapaz. Ele ficou brabinho. Ah, vocês só ligam por causa desse ponto polêmico, mas ninguém se interessa no Brasil pela reforma política. Ele disse isso. Aí eu digo, pô, mas como assim? O cara bota uma bobagem dessa. Todo mundo sabe qual é o objetivo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é o objetivo. Um deputado do PT de São Paulo botou esse aspecto lá. Aí ele fica bravo quando perguntam para ele sobre o porquê daquilo, né? Aí ele ficou brabinho. Em vez de responder o porquê colocou aquilo, reclamou de quem estava entrevistando, dizendo que vocês só reclamam, só me ligaram, só se interessam quando tem pontos polêmicos. Claro, não quer saber o que ele tomou no café.
Não quer saber qual é a marca do refrigerante que ele toma. Não estou interessado. Até porque a gente não confia neles, né? Até porque se eu não eles confio. estão fazendo esse tipo de coisa, a gente não tem confiança nenhuma. Não tem nenhuma. confiança. Absolutamente. E o rapaz ficou brabinho ainda quando perguntaram para ele sobre o porquê daquele tópico. Além de não responder, até porque não tem que responder, né? Mas tu acha que dá para esse Congresso votar uma reforma política, por exemplo? Carla, É um perigo. Esse Congresso não tem condição hoje de gerir Nada. Banheiro. o síndico do teu condomínio. Ai, não que pode ser. horror. Não, meu Banheiro. condomínio eles não podem. Não deixa. Não, Meu dá. Eu condomínio. também. Não Vai aumentar deixa. muito o Vai condomínio. triplicar, vai triplicar. Vai aumentar As o obras não condomínio. vão ficar boas. Isso, vai ter salário para olha aqui, síndico, ó. vai ter não sei o quê. Vai dar. Chicão tá certo. Leia, querida Magda. O James Ludwig diz. James Ludwig, filho. Magda e sua Liga da Justiça do Rio Grande do Sul. Chicão, quando fala... e sua Liga da Justiça do Rio Grande do Sul. O Chicão, quando fala que nosso povo merece a realidade que nosso Brasil vive, ele está muito certo. Pega São Leopoldo, por exemplo. Moro em um bairro que até pouco tempo era residencial. Bairro São José. Um bairro onde os impostos são caríssimos, disse ele, tá? O nosso povo efetivamente merece, dizer. Magda, isso é o seguinte. Eu acho que os políticos estão na deles em roubar, povo omisso, povo covarde, povo que não tem uma atitude. Um deputado desse sai na rua, não acontece uma hostilidade, não acontece... Pô, a seleção italiana, agora eu vou usar o termo do Vitorino, pô, a seleção italiana, quando perdeu na Copa da Inglaterra, para a Coreia, ela foi recebida a ovo podre. Tudo bem, ovo podre não mata ninguém, mas mostra a tua indignação. Já viu algum deputado ser atingido com ovo podre salgado filho? Não. E se tu fala isso, está incitando a violência. É. E eles te deixar tu pobre, deixar as pessoas na miséria, esses 14 milhões de pessoas que vão traficar, que vão roubar, não é porque quer, porque não tem mais dinheiro para comer. E esses caras não têm direito a nada na vida. Olha, eu vou te falar, Chico, esses que estão votando e lutando por essa reforma da Previdência como está aí, tem que atirar uma galinha morta. Porque, olha, eu vou te contar. Rapaz, eu estou pegando o péssimo hábito de ler na íntegra agora as propostas dos projetos. É assustador. Se eu achava que era ruim, Magda, agora eu acho que é temerário. Vai destruir uma geração inteira. Anotem. A reforma da Previdência, tal qual foi mandada ao Congresso Nacional, vai destruir uma geração inteira. Vai jogar uma geração inteira de idosos na miséria. E vai reservar grande parte do patrimônio público para as aposentadorias privilegiadas que aos poucos estão sendo retiradas da reforma. Você já percebeu? É tão boa a reforma da Previdência que tiraram os militares, os políticos, o judiciário. É tão bom que tiraram essa turma da reforma. E assim, ó, que são mais beneficiados. é uma bandalheira tão grande e tão descarada que eles não se dão o trabalho de disfarçar, entendeu? É descarado, eles na cara tiram, dura. na cara dura. Na cara dura. A palavra correta é essa, na cara E assim, dura. Magda, pô, eu já dei o número aqui. Um país como o Brasil, é inadmissível que você tenha aposentadorias de 30, 40, 50 mil. Gente com 2, 3 matrículas recebendo quase 100 mil por mês de aposentadorias. Não pode isso, Chicão. Não pode, isso é um absurdo num país em que as pessoas estão disputando empregos de R$1.000, a fila em frente ao Cine lá, faz a volta na quadra todo dia de manhã, gente batendo queixo de frio, lutando por um empreguinho de R$1.000. Pô, e você tem um bando de oportunistas que legislam no seu próprio interesse para aposentadorias desse Não tipo. tem teto na aposentadoria. Não tem, não tem. O serviço público é uma festa. Um ex-governador gaúcho, que não vai aqui o nome, não pode dar nunca nome, porque a lei protege essa marginalia toda, tem aposentadoria até como conselheiro da Binacional de Itaipu. Me explica isso, como é que pode ser isso? E prega moral de cueca por aí. Moral de cueca, esse cidadão. Essas pessoas são nojo da sociedade, nojo. Tá dentro da lei, tá dentro da Tudo lei. é dentro da lei, pra eles. dentro da lei. Lei você faz pra você. Agora, a lei é nós aqui, que se tu deve o IPTU 10 pila, ele vira 30, porque é dívida, porque é E vão multa, te porque é cobrar. juro, porque é bora. E essa gente nojenta aí rindo de A nada. nossa telespectadora de Bagé, a Denise Goulart de Munhoz, diz o seguinte: o governo brasileiro, em todas as esferas, comporta-se como sanguessuga no que se refere à arrecadação de impostos. E o pior, não se vê a aplicabilidade destes mesmos impostos, exceto a manutenção da casta sublima da população brasileira, que são os políticos. E, Vitorino, quanto ao IPTU,
não dá ideia que em breve estarão expulsando os inadimplentes por situações muitas vezes alheias à vontade dos mesmos, serão expulsos de suas próprias residências. Abraços, Denise de Bagé. E é um absurdo, a dona Denise tem razão. É um absurdo, uma idiotice, mas há 10 anos atrás, se você dissesse, não, o sujeito que não pagar atrasar o IPVA, o carro vai ser preso, recolhido, guinchado. Era um absurdo. Hoje eles transformaram em realidade. Porque a lei que foi aprovada, vai aprovar a lei na casa do diabo. Tem uma telespectadora aqui que eu tô com o WhatsApp aberto dela. A Olivia Reis de Taquari diz o seguinte: Carla, chama a atenção do Vitorino. Ele continua com o diabo na boca. E já que ele continua com o diabo na boca, ele continua com o casaco uva no corpo. O casaco, como, Tá é que bonito é? esse Como é que é? Da gerência do Zafari? Como é que é? Olha, tu não sabe que eu fiz um comentário um dia desses e alguém que não estava bem amado me encheu de osso, que a senhora humilhou o Gustavo Vitorino por causa do não sei o quê, do. Não é. Aquelas pessoas que estão com O Vitorino problema, é muito sabe? tradicional, ele gosta das mesmas coisas, ele Mesma usa praça, as mesmas mesmo palavras. A gente banco. tenta mudar, colocar isso na cabeça dele, casar, ele né, que é precisa bom casar. mudar, Pois olha que é aqui, bom ó. renovar. Cibele Seu Isabel vocabulário diz o também, o seguinte. roupeiro dela, Boa noite, armário. Magda. Roupeiro. E a velha sou eu, presta atenção. Tudo bem com vocês? Estou enviando esse e-mail para falar que vocês estão arrasando. O Marne se destacou com a roupa azul. O Gustavo, com esse casaco cor de vinho, está um charme. O Chicão sempre fashion. E as meninas, e vocês meninas, uma mais linda que a outra. Saudades de vocês, beijos a todos. Já a Neuza Rocha diz o seguinte: amanhã é o dia do amigo e hoje é o dia da caridade. Acho que ela vai falar do casaco do Vitorino. Como amanhã estarei exercendo os dois, vou me manifestar hoje. Deixo aqui um agradecimento aos amigos pela companhia diária. Acho até que somos íntimos, porque entro na minha casa e sem cerimônia, no meu quarto. Quando falo sobre o programa para alguém, me refiro ao programa dos meus amigos. Olhem que criatura folgada eu. Mas amigos estão sempre presentes. Vocês estão. Mesmo algumas vezes não havendo concordância com alguns, o respeito existe. Me fazem rir, mesmo quando estou triste. E eu, apesar de parecer sempre feliz, de vez em quando sempre entristeço. Meus sinceros agradecimentos pela informação, pela companhia e pela alegria. Beijos para todos, enviando muitas energias positivas a vocês. Adivinha quem? Neuza Rocha, a fã número 1 de Marne Barcelos. Então eu posso dar uma frase? Eu posso perguntar para o Vitorino via Marne, que o Marne falou uma coisa importante. Vitorino, tu não acha que nós vivemos num país medieval, numa ditadura druida da época dos celtas? Um exemplo, que não pode citar nome, senão tu é preso e perseguido. Esse estado isso aqui... mesmo, cuidado. Operação Zelotes. Corre com segredo de justiça, ninguém pode falar o nome de quem é. Esses caras não pagaram imposto de renda e não vão pagar. Pelo que o Mário falou, não vão pagar. Isso é uma casta que está acima de nós. Eles são os brahmanes, eles não podem pagar nada. Nós somos a chinelagem aqui. Então, por que a Receita Federal, que se julga tanto justiça, que impõe tanto, que vai no nosso contra-cheque, tu deve tanto, tem que dever pagar, tudo. Por que esses caras não dão um exemplo nesses caras aí, Vitorino? Por quê? É porque, Chicão, sempre tem uma lei bacaninha. Tá, de novo a lei. A lei para esses caras. Os políticos é que fazem Essa lei que eles vão aprovar lá vai perdoar 73%. E a Zelotes vai deixar de existir. Eu fim da picada. só gostaria de dar uma frase para essa nossa amiga que... Neuza Rocha. A dona Neuza, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá. Eu quero dar uma frase. Se o seu navio ficar longe de você, não se aproximar de você, nade até ele. Só que eu tenho uma dúvida, eu não sei nadar. Eu também não sei. Não sabe. Eu não sei nadar também. Se não sabe nadar, boia. Você é do Nietzsche? Boiar não tem problema. Tem que ver o Nietzsche com isso aí, senhor Quando tu Vitória. diz uma coisa, Você é de Poxa, casa. ele era maluco. Ele era maluco. Tentando achar o senhor acha que você era muito melhor que ele. Não, mas eu também... Você sabe quantos livros ele vendeu na vida? 10 ou 15. Ele pagava do bolso dele a edição e ninguém comprava os livros. Mas assim, ó, só pra gente voltar
eleição hoje. Vamos voltar para Voltando para as Zelotes. O fim da picada. Eu também acho o fim da picada. As Zelotes, só que elas se instigam, ela não... o que as Zelotes fazem, entendeu? O que ela investiga? Na verdade, compras de sentenças dos conselhos administrativos. Não não tem nada a ver com esse projeto que o Vitorino está falando de perdão de dívida ou de parte de dívida, Não, né? mas é que tá, com a descoberta dessa compra, eles calcularam a dívida real e houve a ação executiva. E essa ação executiva, agora, ela está sujeita às regras tributárias, porque é uma execução tributária. O que acontece? Esse perdão da dívida vai incidir diretamente nessa dívida que foi recalculada. Então, assim, eles deviam 15 milhões, não sei, uma empresa aí devia 15 milhões e deu 1 milhão para não sei quem, a dívida ia ficar por 3. Mas o ato infracional, o ato delituoso que está sendo investigado dentro da Operação Zelotes, ele já está configurado. Sim. Se uma vez julgado, uma coisa não impede a outra, só para a gente deixar claro. O problema todo está no fato de que vai ser muito fácil escapar, porque não existe uma ação penal contra a pessoa jurídica. A única pessoa mas não jurídica... é responsável o presidente da empresa? Sim, mas aí... Só que daí os grandes... mas daí não pode, né? Conselho diretor, Mas daí se a lei se Não, mas não pode. da lei... Porque assim, o que diz a lei, só pode sofrer uma ação penal pessoa jurídica em crime ambiental. Ponto. O crime é personalíssimo. Portanto, assim, a ação que está correndo... Personalíssimo de quem tem a caneta, né? Deveria ser. Não, personalíssimo que eu digo ninguém pode pagar por um crime Sim. que outrem cometeu. Então, assim, o que acontece nesse caso da Operação Zelotes? Houve, sim, denúncia de corrupção. E essa denúncia de corrupção vai ter que avançar. Essa não vai dar em nada. E o pagamento dos tributos possivelmente vai servir para resolver a coisa lá adiante. Ou seja, teve aquela lei, eu devia 10, então agora devo só 2.700. Então vamos fazer um acordo. Eu faço acordo. Parcela em 10 vezes aí, eu pago 270 por mês. Mas eu não sei, Gustavo, porque olha aqui, as pessoas se apagaram tanto, mudaram de cidade, mudaram de não sei o quê, desapareceram. Com medo. Não vai ser tão fácil assim. Mas, Gustavo, por que o segredo de justiça... Porque é uma vergonha isso da Operação Zelotes. É uma vergonha. É uma vergonha essa da Zelotes. Não pode nem falar dos caras, senão tu vai em cana. Tu quer vergonha? Tu vai em cana. Tu quer vergonha? E eles sumiram, desapareceram, estourou. ninguém mais não sei o quê. Não vai ser tão fácil. Olha o que estourou hoje. Vocês acham que a Operação Zelotes era o ápice? Olha o que estourou hoje. A Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República Angra 3. Angra 3. A propina ali foi de milhões, envolvendo, sabe quem? O presidente do Tribunal de Contas da União, o filho dele, que é advogado, que era o que intermediava e pegava o dinheiro, e o conselheiro relator do Tribunal de Contas da União, que relatava a inspeção sobre as obras de Angra 3. Que não terminou até hoje. Que não terminou até hoje. E quem era a empreiteira que fazia? A UTC. A UTC que fazia. O dono da UTC disse, olha, eu dei para fulano, tá aqui os recibos, depositei. O Ricardo, Ricardo não sei o que. E sabe o Ricardo Pessoa. E sabe quem era o trio Ternura que faturava? Que fazia a operação politicamente, que encaminhava, fazia a emenda andar no Congresso, Renan Calheiros, Romero Jucá e... faltou o terceiro. Os mesmos. Renan Calheiros, Romero Jucá, faltou o terceiro. 3 do PMDB. Aí eu pergunto, alguém está surpreso? Não, mas é que, Tem surpresa? mas é que acontece o seguinte, Renan é que Calheiros são os metido, mesmos, né? São os mesmos, não tem surpresa. São os mesmos. Não tem. Tá, e agora que o Marcos Valério vai fazer delação? Fechou acordo de delação? O Marcos Valério vai entregar agora o pessoal do PSDB de Minas. Mas tem outras. O advogado já esclareceu que existem outras informações que serão prestadas nesses futuros depoimentos. E se aceitaram essa delação premiada agora, que não tinham aceitado anteriormente, é porque vai aparecer alguma outra coisa relativa. Ele foi condenado no mensalão do PT. Sim. E agora vai ser do PSDB, mas ele disse que tem outras coisas que ele vai contar e vai... Agora essa do Aécio... Ele disse que tem implicações diretas do Lula e com documentos. O Marcos Valério. O Marcos Valério, porque o Marcos Valério está preso pro resto da vida, né?
É? Não, mas soltaram a dona do Banco Foi pra Rural PAC, agora, né? ele vai sair rapidinho, daqui a pouco ele tá solto. Ele já foi para uma PAC. Ele não foi, agora ele foi pra transferido. PAC. Agora ele foi Magda, transferido. você tem que ter pistolão no Brasil para ficar preso muito tempo. Kátia Rabelo. Não, mas eu acho que ele já Kátia está Rabelo. preso há muito Não, tempo. Kátia Rabelo. Não vamos ministra. confundir as Kátia, pelo amor de Deus. Eu acho que é a Rabelo. A Abreu Kátia é que Rabelo. tem que- Abreu é a ministra. Abreu é a A ministra. Rabelo é Não a presidente do confundir as Banco Rural. Kátia. É. Não Abreu confundir é as milionário, dona de fazenda. essa é outra. Essa é outra. Olha aqui, nós temos uma telespectadora agora mais assídua, que é a Priscila Reisman, que é de Canoas. Ela disse assim: nunca votei no Lula e votei no Aécio, acreditando que estava votando certo. Fui às ruas pedir fora Dilma, acreditando em uma melhora do país, mas fui enganada mais uma vez. Então pergunto, qual a alternativa? Pois, sinceramente, a falta de ética, valores, deveres, caráter virou uma loteria. Parece que o certo virou errado e o errado virou o certo. Priscila Reisman, de Canoas. Priscila, quem disse que o certo virou errado, o errado virou o certo, a gente não sabe, está tudo virado. A gente não sabe mais, porque agora cada um que fala, sabe, cada sorriso é um flash, a gente não sabe mais nada. A Terezinha diz exatamente isso aqui no WhatsApp. Esse país é uma mentira. Uma mentira. Tudo que parece ser, não é. Não é Denorex. Terezinha. É Denorex, tudo é Denorex. E o dólar continua recuando. Cris, 3,15 hoje, Cris. Já dá para mexer Pra compra quanto? teus investimentos lá no... É, em Miami lá. Ah, Eles muito. vão investir. Falando em Miami, falando em... O meu investimento é no free shop. Falando em Miami, viu o rolo que deu? A Receita Federal hoje divulgou uma nota oficial. Olha o Costa quando o Gustavo Vitor. Essa notícia é boa. Vocês viram agora? Essa Está notícia é boa. intimando todos os brasileiros Nós falamos Nós ontem. falamos que ontem. têm imóveis em 2100. Miami. Para aí, ô Esquema Bruno. Rubinho. Continua. Obrigado Chama ele assim. A lista é muito maior. Eu não Sim, apanhei ok, dela mas hoje nós ainda. falamos ontem. Porque o que acontece? Presta atenção. Eles intimaram a relação que eles tinham. Essa relação é 3 vezes maior. Eles fizeram uma consulta ao condado da Flórida, condado de Miami, receberam uma relação de brasileiros 3 vezes maior. Tá, mas e onde está o erro nisso? Pois é. Não declararam. Declararam imóvel do exterior. Gente que comprou imóvel lá não declarou a origem do dinheiro nem o imóvel. Ah, tá. Eu quero saber. É mais barato lá do que aqui. Agora Falou tudo isso. Agora cabe uma gloriosa perguntinha aqui. Cabe uma gloriosa perguntinha. E as continhas numeradas na Suíça, coisa e tal, que mandaram para a PGR, que até hoje a gente não sabe quem são os titulares, né? O governo suíço disse que os brasileiros estão em segundo no ranking de maior número de contas numeradas na Suíça. Somos ou não somos o país mais corrupto do mundo? Olha, eu acho que nós Estou somos dando os dados, eu estou dando. nós somos O no ranking. governo suíço divulgou. Nós Se estamos não no ranking. somos dinheiro o aqui, mais, mas a tem gente está ali dinheiro nas lá. cabeças. Aqui não tem dinheiro, Aqui mas não lá tem dinheiro. Aliás, esses 600 mil aí que foi bloqueado do Lula não é nada pra ele, né? Não, era- Nada, ele deve estar dando risada. Não, mas são... Esses 600 mil era de uso. quatro É, e é contas. só os 50%, né? Uso diário. Correspondente à ameação dele. Bloquearam Agora- 3 apartamentos, um terreno, uma área de terra em São Bernardo do Campo, 3 apartamentos, 2 carros e 606 mil. Esses 606 mil é que estava na conta ali para... É pros trocos. Tem 4 contas. Os débitos. Quatro. Agora, nós brasileiros, nós herdamos dos portugueses, nesse aspecto aí eu tenho que me render ao Chicão Tofani, uma mania muito desagradável. Qual? Queixa. Todo mundo se queixa, mas ninguém apresenta a solução. Todo mundo fala isso, fala aquilo, inclusive esse amigo que vos fala, todo mundo diz e queima e fala isso, bababá, 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 mas ninguém dá uma solução. Qual é a solução para esse país? É uma ditadura militar? Execução sumária, sei lá, alguma coisa. Não, eu estou apenas conjecturando aqui. É que- Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Na Só se fala, todo mundo fala, e todo mundo se repete em todo o Brasil. Só que as coisas não progridem, não avançam, e é sempre o mesmo status quo. Nós estamos sempre do mesmo jeito. Na verdade, a gente espera a solução dos políticos, né? Mas Toda nós vez que elegemos tem ela, eleição, a né? gente Mas aí é que tenta está o erro. eleger Mas- alguém que vá solucionar os Mas nossos sempre foi problemas, o mas a nosso gente erro. não tem em quem confiar, a gente não sabe em quem pode Mas aí resolver é que é os o nossos problema da problemas. terceirização. Conta Essa é a terceirização. Conta uma lenda que no alto daquele pupitre lá do Palácio do Planalto, um certo Do alto daquele presidente... quê? Pupitre, aquele negócio aqui, de você fazer o discurso. O púlpito? Não, mas aquilo, mas antigamente chamava pupitre. Ah, não. Quando?
Essa minha risada é Antigamente, horrorosa. quando? Assim, antes de Cristo? Procurei. Tá, não, vai a informação que é melhor. Vamos dar a informação. Um determinado presidente, Pitre, vou uma procurar. nota de R$100 subiu no negócio lá e disse, vou alegrar o povo, vou jogar a nota, vou fazer um brasileiro feliz. Tá. Aí chegou um ministro e disse, presidente, Bonitão. troca por 2 de 50, o senhor fará 2 brasileiros felizes. Aí apareceu um ministro mais inteligente e disse, presidente, troca por 10 de 10 e o senhor fará 10 brasileiros felizes. Aí o segurança que estava atrás disse, presidente, bota no bolso e pula, o senhor fará 200 milhões de brasileiros felizes. É. Doutor Vitorino, Ninguém achou. Isso era uma sabia, piada, era uma Vitorino, piada. Parabéns. Não, sem sabia graça. que a Colômbia... Não sei se foi o jeito que tu contou, mas Muito ruim. a gente Doutor não Vitorino, entendeu. o que o Marne falou agora aqui tem um correlato com a Colômbia nos anos 80 e 90. A Colômbia estava fundada na corrupção e os corruptos chamavam os extraditáveis. Então as pessoas de bem, elas fizeram pelotões de execução e para matar os extraditáveis. É que nem tu criar agora os propináveis. Todo mundo que entra nesses propinagem no Brasil é executado em casa, na rua, aí terminou a propina. Aí termina 40, 50 propináveis, vão para o espaço e o país volta. Foi assim que a Colômbia pensou. A Colômbia é Pensou. o destino da moda. A Colômbia... Criar os caras têm moral. Tem moral. Segura. É seguro. Medellín, diz que é uma cidade fantástica. Eu Bogotá. tive Gente uma amiga, bacana, país que uma amiga cresce. agora que teve lá, eu quero mandar um abraço aqui à doutora Maria Isabel Pereira da Costa, juíza aposentada, minha colega lá no Tribunal de Ética da OAB. Doutora Maria Isabel teve agora em Cartagena, ela disse, Gustavo, limpo, Ai, meu sonho é conhecer organizado, limpo, organizada, a Colômbia, tá? Tem um Sabe? pacote para Cartagena, Você 4 pensa mil assim, reais. pô, é um país latino, América do Sul. Sabe olha. que a Colômbia, por exemplo, produz grandes novelas que são exibidas, produzidas na Colômbia e exibidas na Televisa do México. A principal cadeia de rádio e televisão lá chama-se Caracol, Cadena Radial Colombiana. Eu estive lá 2 ou 3 vezes, alguns anos atrás. Bogotá? Em Bogotá, na Colômbia. Mas, Fui ao Mário, Monte Serrat, subi lá. etc. Graças às pessoas do bem da sociedade que criaram pelotões, os anti-extraditáveis, terminou com o tráfico na Colômbia. Faz os propináveis, termina com toda essa corrupção aí. Ah, no Brasil não pode, que é incitação à violência, porque a lei, babá. Que paizinho é esse? Então qual vou roubar? Eu quero me candidatar. Não há revolução sem sangue, hein? Isso é uma Isso realidade. é uma realidade. Não há revolução Isso é sem uma sangue. dura realidade. Vamos consertar aqui. A nossa diretora de pesquisa aqui, Jéssica Weber, encontrou. Pupitre quer dizer um escritório, uma mesa, um local de despachos, um Exato. local de comunicações. O local que você falava chama púlpito. Não, é pupitre. Ai, meu Deus. Ele sempre falou no pupitre. É um local É uma em que mesa. você... É um local, uma mesa, um local onde você faz despachos, faz comunicações. Ele saiu pela tangente. Não era esse o local que Despacho não seria despachar um juiz para despachar. não era esse o local onde você disse que a porque é o pessoa local falava. que você faz uma comunicação, você sobe, faz uma comunicação. Não foi isso que tu falou. Não, eu Não é disse o despacho pupitre. do pai Paulinho. Eu disse Não, não. pupitre. Tá. O governo vai aumentar piscofins sobre combustíveis. Eles decidiram que será necessário aumentar piscofins incidentes sobre combustíveis para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano. Olha aí, Portanto, olha aí, que cara Claro, de tem pau. meta, Exatamente. Né? Aí quem é que Aí, paga? ó, Nós. Amanhã Deixa eu vou aumentar primeiro- imposto. Com licença, deixa eu ler a notícia e depois vocês tecem os seus comentários, por favor. Segundo apurou o Estadão Broadcast, o governo avalia esta possibilidade, já que o governo tem um buraco de aproximadamente 10 bilhões para cobrir. Segundo explicou a fonte, essa alternativa de elevar outro tributo talvez seja necessária. Então, qual é a ideia, tá? 10 centavos no preço do litro da gasolina não teria grande impacto no bolso do consumidor e ainda ajudaria as contas públicas. O impacto dessa elevação do imposto seria ainda minorado, porque a gasolina tem sofrido seguidas reduções de preço que minimizam o impacto de eventual aumento. Quer dizer, no meu bolso não dói. Quem é que diz quem é que diz essa Não, bobagem? isso aqui, eles dizem, não tem nome. Tá, Mas vem isso cá. é o Aí que apurou o Estadão. Tem um furo de 139 bilhões. Quem fez esse furo?
Aí nós temos que pagar agora tudo. o governo diz que está faltando dinheiro. E na semana passada, pro Temer escapar lá e aprovar não sei o quê, papapá, ele liberou mais de 1 bilhão em emendas da turminha 15 dele. bilhões. Aí você vai olhar essas emendas parlamentares, é tudo obrinha de empreiteira manjada. E vai olhar essas obras, o orçamento dessas obras, vai ver que tem a propinazinha nossa de cada dia ali. Pô, e aí, 3 dias depois, o ministro está falando, não, porque estamos com problema de dinheiro, está faltando dinheiro. Vá pro diabo que o carregue. É muita sacanagem. É muita sacanagem com a cidadania. É muita sacanagem com o brasileiro. O gestor público hoje em dia se entregou para as corporações. Se entregou. A reforma da Previdência. Pô, reforma da Previdência vai abranger todos. Pô, aí já tiraram não sei quem, tiraram não sei quem, tiraram não sei quem. É tão bom que estão tirando os de sempre. Os privilegiados. E aí agora vem o ministro do Planejamento dizer, em 2020 não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias de 30, 40, 50 mil. Mas quem ganha R$1.000 de aposentadoria e tem que comprar remédio, esse tem que ter dinheiro, sim. O Lucas Jacinto, nosso telespectador, que gosta muito do programa, ele diz que fica com a frase do economista Roberto Campos. O bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal infinito. O que ele pode nos dar é sempre menos do que ele pode nos tirar. Verdade. Boa noite. A respeito da Previdência, o que faz o defensor dos aposentados, que só aparece perto das eleições? Quem é ele? Paim. Abraços, Jorge. O que diz o Paim? O Paim criou uma comissão parlamentar de crédito que ele preside lá, está dando pau todo dia, está levando especialistas. Esses dias foi o diretor do Sindifisco lá, o cara fez um discurso, o cara disse o seguinte, disse em letras garrafais, no Brasil, rico não paga imposto. Quem mantém hoje a carga tributária, a arrecadação, é o assalariado, porque pega direto no salário do sujeito. Porque rico não paga imposto. Ele diz que a sonegação de grana... Olha aqui, ó. Entre na internet, bota assim, os maiores devedores de impostos do Brasil. Dos 5 maiores, 4 são bancos. Bancos. Banco. O mesmo banco que quer cobrar de você anuidade de R$400, R$500 por um cartão de crédito. Que quer cobrar de você taxa de não sei o quê, taxa de manutenção, taxa de estadia, taxa de não sei o quê. É o mesmo banco que é associado da FEBRABAN, que conseguiu eliminar da reforma do Estatuto do Funcionário Público o dispositivo que dava quitação pós-mortem. E os sindicatos adoram ir para a rua, distribuir mortadela, fazer gritaria, mas na hora de mexer na legislação, não tem um representante desse em Brasília para lutar pelos trabalhadores. Vitorino, você sabia que, por exemplo, quem ganha um salário mínimo, recebe num determinado banco, ele paga uma taxa de R$22 para o banco, para poder retirar o dinheiro ali. E outra coisa, conta, por exemplo... Não, a conta salário é isenta. Não é salário. Não, mas se ele tiver uma conta salário, ele é isento. Não é conta salário, é aposentadoria. É diferente. Eu, por exemplo... Tem que pagar R$22. Eu, se vou retirar dinheiro, eu tenho uma conta poupança no banco, né? No banco, um grande banco, não vou dar o nome aqui. Eu pago R$2,20 cada saque que eu faço. Não importa se o saque for de R$10 ou de R$2.000, que é o máximo que você pode tirar ali no caixa eletrônico. Então, eles sempre têm um jeito de tomar dinheiro. Perder, eles nunca perdem. Olha aqui, olha a opinião do nosso telespectador, Silvio Mamarella, de Novo Hamburgo. Ele diz o seguinte, boa noite, Chicão, o maior erro no Brasil foi a democracia. O povo brasileiro não está pronto para a democracia. Veja o que viramos, uma inversão total de valores, é o que ele diz. Isso é uma verdade, porque acontece o seguinte, Magda, os países acima, historicamente, no mundo, tem poucos países acima de 300 milhões de habitantes. Todos eles, com exceção dos Estados Unidos, não são democratas. A Índia não tem democracia, a Rússia não tem, a China não tem, o resto não tem, a Indonésia não tem também. Sabe por quê, Magda? Porque é o seguinte, o princípio da democracia, que é grego, ele cabe para um país pequeno, de 10, 15, até 50 milhões. Agora, de 250 milhões, como é que vai fazer uma democracia? Os caras não sabem nem falar, nem escrever, eles votam em tudo. Tu vê, o Lula roubou todo o Brasil, vai fazer uma campanha quase que favorito para ganhar as eleições. Segundo o doutor Hélio Bicudo, que foi advogado dele, o Lula é um dos homens mais ricos do Brasil. Eu estou repetindo o que disse o doutor Hélio Bicudo. Se ele não falou a verdade, é outro problema. Eu ouvi o doutor Hélio Bicudo dizer, o senhor Lula, minha grande decepção da vida, ele tem mais de 90 anos,
é ele ser um dos homens mais ricos do Brasil, o senhor Lula. E, provavelmente, o novo presidente, o ano que vem, eleito pelo povo. Eu também acho, mas eu acho que o Mário tem razão. Vamos lá. Boa noite. Esse casaco do Vitorino. Atenção. O Mário fica agorando aqui, é um urubu. O Mário é um senhor, avô. Boa noite. Este casaco Chamou de urubu, a senhora deixa ele me chamar de urubu? Mas um urubu de azul tão bonitinho. Urubu azul. Olha Ele aqui, bateu hoje ainda. Ainda não. Urublu. Olha aqui, ó. O Anderson escreveu, ele botou este casco do Vitorino, mas é casaco, Vitorino, é casaco. Casco? Não, porque ele escreveu aqui... Foi erro no corretor. Erro no corretor. Boa noite, esse casaco do Vitorino parece um que John Travolta usou em um filme. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Helena, em Nova Santa Rita. Dona Helena, de Nova Santa Rita, abraços, beijos. Agora. Um abraço pra senhora, a senhora não tem culpa do filho que tem. Para aí um pouquinho. É a hora dos abraços, só um pouquinho. Hoje, lá no restaurante da Federação, lá, que é maravilhoso, é um dos melhores restaurantes que tem em Porto Alegre, o restaurante da Federação, eu encontrei a Josiane. E a Josiane diz que encontra o Marne Barcelos com muita frequência no centro da cidade, de manhã cedo. É outra que eu contei pra ela, que a gente acha que tu tem umas moças que trabalham pra ti, no centro e tal. E aí eu disse pra ela assim, tu não cumprimenta ele? Ela disse, eu tenho medo que ele fique chateado. Eu digo, cumprimenta que ele vai te cumprimentar. A férias da noite. E, na verdade, o marido da Josiane é que assiste o nosso programa e diz que ele aumenta todo o volume da televisão, porque ela e o filho falam muito alto. E aí diz que quando nós começamos a gritar, ela diz que fica uma zona na casa dela, que as vizinhas já perguntaram se eles não brigam, não sei o que. Então, um beijo muito apertado, muito querido para o Cláudio, marido da Josiane, para toda a família, para o filho e tal, não sei o quê. E no almoço da Federação, lá no Tá Na Mesa hoje, eu conheci a Aline Colombo, que é filha da dona Vera Regina, que assiste o nosso programa. Adora o Vitorino, adora o Chicão, adora o Marne, adora todas as meninas também. Então, um beijo para dona Vera Regina. Manda um beijo para Vera Regina. Eu vou dar um exemplo de cidadania, de democracia e de bom caráter. Vai ser meu e do doutor Gustavo Vitorino. Se o Gustavo Vitorino não for, ele vai romper com um pacto que ele fez comigo, com o telespectador. Eu vou à frente da Assembleia, no ano que vem, antes das eleições, com o megafone, e dar o nome de todos que votaram a favor do tarifaço. Vou dar, nem que eu seja o Dom Quixote, vou dar todos os nomes desses sem vergonha que votaram para esse nosso país ser tudo caro aqui. Esse estado é o estado mais caro do país, tudo por causa desses caras. E foram festejar lá no Royal Caribe, lá em Cancún, lá com o governador, explodindo champanhe. Com o dinheiro deles. Não tem nada que te meter. Mas que falta de ética deles. Que falta de ética. Não tem nada que te meter. Se o senhor o Dom Quixote, ele é o Sancho Panza. Eu posso ser até o Sancho Panza. Aí não é uma questão de disputa de beleza, Mari. É disputa de caráter, de dignidade. E eu não vou pra passeata, fora Dilma, fora Temer, esse cinismo aí. Eu vou lá na frente daqueles caras lá, que todo mundo tem medo nessa cidade. Aos deputados, bababá. Eu não tenho medo deles. Nós vamos dar o nome. É tudo de mau hálito. A gente disse aqui... Até o último mau hálito, mulher feia. Esses caras aí, eu, Vitorino, vou me entregar. Hoje à tarde eu tive o prazer de participar do 3º Seminário Cultural da Mulher com as esposas ou até com as próprias militares do Comando Militar do Sul. E o nosso programa é muito assistido tanto por essas mulheres quanto pelos seus maridos. Eu recebi aqui um diploma pela participação e todas adoram o programa, adoram o Vitorino, adoram o Marne, adoram todo mundo, o Chicão mais ou menos, assim e tal, gosta das meninas e tal. E olha que bonito o diploma que eu recebi por ter participado. Quem não me adora é os propinodutos. Parou. E eu recebi esse diploma, mandaram abraços, beijos, fiz muitas fotos com todas elas e elas têm lá no meio, assim, do local. Eu fiz... Mostra com mais atenção, por favor. Muito obrigada, eu vou gostar. Muito obrigada. Seu Paulo Sérgio também vai gostar, porque ele gostou muito desse diploma hoje. Ele ficou bem contente hoje, quando eu cheguei com esse diploma lá do Comando Militar do Sul. E aí, tem um Santo Antônio no meio do local onde teve um café. E tem um pedestal, assim, ele está num vidro. Eu tirei foto, inclusive,
cobrando dele, que agora parece que Cobrando, lá... Magna, não cobra. Cobrei dele, deixa pra mim, tem que cobrar dele. Cobrando do Santo Antônio e tal. Então foi muito legal, fiz muitas fotos, elas vão mandar pro WhatsApp, daí depois tu passa pra mim. E todos mandaram abraços, beijos pra todos vocês. São apaixonados, elas são apaixonadas pela sabedoria do Marne Barcelos, pela inteligência do Gustavo Vitorino. Elas são muito fãs do nosso programa. Obrigado pela gentileza. Tá, então ficou muito legal. Muito obrigada ao general do Exército Edson Leal Pujol, que estava lá também. Foi muito bacana o encontro, foi muito bacana. Foi muito Seminário produtivo. Cultural da Mulher. Muito bacana. E aí hoje, um assunto envolvendo todas as mulheres, porque gerou, né, coisas muito negativas, pensamentos muito negativos, opiniões muito negativos, que também é deste assunto no meio do futebol. Ontem, depois do jogo do Internacional e o Luverdense, o nosso técnico, né, do Internacional. Ah, é verdade. Guto Ferreira foi responder uma repórter, a Kelly Costa, da RBS. Que já trabalhou aqui. Já trabalhou aqui, verdade. Foi fazer uma pergunta para ele, a única mulher que fez pergunta, os outros a perguntar eram todos homens. A única mulher que fez a pergunta, ela foi respondida de uma forma machista. Né? Porque Guto Ferreira Barbosa respondeu a Kelly na seguinte forma: desculpe, não vou fazer essa pergunta para você porque você. A primeira pergunta dela, a pergunta dela foi: o que é mais errado? O que aconteceu? O Inter foi ineficiente para atacar a Luverdense, fazer gols na Luverdense, ou a Luverdense que foi muito competente em bloquear o ataque do Internacional? Ela fez essa pergunta. Aí ela perguntou se e uma foi falha pergunta muito técnica. inteligente. Normal. Muito inteligente. E aí ele não gostou porque ela levou muitos dados. Ele não gostou, né, se sentiu incomodado com a pergunta dela e aí respondeu: desculpe, não vou fazer essa pergunta para você porque você é mulher e de repente não jogou. Isso gerou muita indignação, não só das mulheres, de muitos homens também, porque todas as mulheres se sentiram insultadas, né? Por quê? Porque uma mulher não pode estar lá no meio, porque uma mulher não pode fazer perguntas sobre futebol. Eu achei que ele não tinha intenção de machucar ou de ofender a Kelly Costa e nem outras mulheres, mas infelizmente a gente tem que pensar nas nossas respostas, nas nossas declarações, né? Eu acho que ele foi infeliz nessa declaração, gerou muitas... A resposta dele foi: desculpe, não vou fazer essa pergunta para ela porque ela era mulher, porque ela não conhecia os jogadores, não jogava. Eu não vou responder. Ele foi contra o gênero. Ele ia fazer uma pergunta para ela, não sei o que ele respondeu. Não, depois. ele falou, ele quis dizer para ela assim, ó. Não, ele falou assim para ela que como ela é mulher, ela não sabe, ela nunca jogou. Então ele não responderia. E ele jogou? Ela nunca jogou, então ela não entenderia. A resposta? Ou ela fez uma pergunta, tipo assim, é a mesma coisa eu te perguntar uma coisa que eu também não sei. E tu me dizer, não, mas nem tu sabe porque tu tá perguntando. E ele estava respondendo sobre a pressão que os jogadores sofrem dentro de campo. Então ela, como não jogou futebol, ela não entenderia esta pressão. Só que ele Com foi 1 milhão por mês pode fazer a pressão que quiser. Não, ele logo em seguida ele se retratou. Ele pediu desculpas, ele disse que a vida é feita de lições e a de ontem ele jamais vai esquecer. Eu acredito Ele chamou ela depois, né, e pediu desculpa diretamente para ela. Quem nunca deu uma resposta atravessada ou usou alguns termos que depois, por que eu falei aquilo? É humano. E a gente só aprende nos grandes erros. Sei lá. Tem que pensar bastante antes de Mas foi responder. infeliz. Muito bem. Marne, Senhora. aqui no nosso Facebook, A senhora está falando tão baixinho por causa da voz? Não, a senhora está foto imitando o seu que Gustavo nós... Vitorino? Exatamente, para dar ênfase nisso, entendeu? Ah, bom. Muita ênfase, porque tem uma telespectadora que agora tu me distraiu. Essa voz sexy de Felipe. E eu agora me perdi dela. Mas disse assim, ó, Marne, por favor, para de dizer que o Lula vai ganhar a as pessoas querem te matar, Olha aqui, Marne. achei, Mas é ó, uma possibilidade. Clarice Albina Seben. Ele está com 30% na pesquisa. Mas ele tem 30% de aprovação, mas e a reprovação?
49%. Então, meu querido. Sim, mas... Não diga isso, por favor. Não, mas eu não quero, mas acontece que está aí. Já as o nosso evidências. telespectador, que é ultra PT e está sempre participando, diz isso sim, Marne, apoiado, Lula presidente. Pronto, era o que o Marne queria. Exatamente. Eu sempre disse que o Marne era um petista enrustido, vocês não acreditavam. Bom, melhor que ser bom, deixa É pra o lá. Carlos Prates. Melhor, né? É melhor Tá que ser sempre bom. nos Não, assistindo. que eu cedo. É melhor que ser bom. Eu prefiro ser bom do que ser petista. Se é essa a comparação. Ah, o senhor falou enrustido. Enrustido? É. Que? Ah, não tô Eu disse que você é um entendendo. petista enrustido. Não entendi. As piadas hoje estão tudo desconectadas. O negócio tá... Eu não sei, É que o senhor velho. está aéreo hoje, o senhor está com dinheiro. O senhor Ah, mas está com algum enrustido você dinheiro. quer dizer o quê? Chegar no teu Não sei. Ai, manda... Doido, Como é meio que eu retardado hoje. Não, Tu tá não, mal, Marne, tu tá mal. É melhor essa. É, tu tá mal, Marne. Cuidado com o armário. Tu tá bem. Esse cuidado com o armário, tu tá querendo dizer o quê? Que eu sou viado? Tu não consegue, não. Não, mas pô, fica dando essas piadinhas aí como se eu fosse homossexual, coisa e tal. Se mas se tu então, fosse, porra, o para que com que esse tem? negócio, cara. Faz piada, ironiza coisas assim, mas ficar sugerindo que alguém é homossexual, isso é uma bobagem. Mas eu não disse nada disso. Não, Marne, Ele inverteu tudo. pô, você tá indo, Ele eu tô inverteu voltando tudo. a quilômetros. O que houve? O que aconteceu? houve? O Mário aqui? Marcelo resolveu pegar no meu pé hoje. Tá Uma querendo DR, dar a do entender Marne que do Vitorino. sou goiaba. Tem alguma coisa. Olha só, Vitorino, Outra acabou de me xingar Posso dar dizendo que uma eu fico nota? cortando a Jéssica. Eu não entendi. Eu pergunto. Eu tenho que Claro, tá perguntar, certo, tem ué. que perguntar. A dose, um pouco, os cortes que você dá na sua colega Jéssica, eu não entendi a resposta. Eu tenho que perguntar. Tem uma coisa que eu não entendi. Não veja ovo em cavalo. O cavalo não põe ovo, Tem uma comadre. coisa que eu não entendi também e queria perguntar pra bancada. Vem cá, não prometeram pra gente que ia baixar o preço da passagem de avião quando começasse a cobrar as malas? Ah, isso tu já tinha nos perguntado, mas eu não consigo Mas eu vou te insistir. responder. Eu não trabalho Eu no não setor. consigo. Eu vou insistir. Eu não trabalho nesse setor. trabalho nesse setor. Eu não trabalho nesse setor. Eu vou insistir. Eu vou insistir Tá, mas nisso, deixa eu te porque, fazer pô, outra pergunta. Vou te passar pro Alguma saque. vez tu acreditou nisso? Nunca. Mas tinha esperança de estar errado. Ah, pois é. Brasileiro, né? Sou brasileiro, não Esperança de desisto estar errado, porque nunca. esses caras, vai baixar o preço da passagem, porque o cálculo atuarial, porque o cálculo do peso que vai pesar a mãe do Badanha com o diabo que o carregue vai ficar certinho. Ah, para! Vai de Badanha. Essa tal da NAC aí e dá uma geral nesses caras? A ANAC Posso dar disse um que ia drops? ficar em cima das empresas. Eu tô vendo, tá muito Alguém em cima. tá levando alguma Agora coisa? isso não Ah, mas a pergunta que o Marne fez é a pergunta de $1 milhão. Tá, e a Cris Bart tem um drop. Vou dar um drops. Drops. Embora tenha sido aprovado em 2013 o uso recreativo da maconha no Uruguai, apenas nessa quarta-feira, 3 anos depois, a maconha está sendo vendida nas farmácias. Sim, mas avisaram meia hora antes de abrir a farmácia. Sim, e você os- viu o tamanho da fila? A fila dobrando esquinas. E os usuários com medo que já acabe. Cada usuário tem direito a 10 gramas. Cerca de 5 mil usuários de maconha cadastrados no Uruguai. 60% deles em Montevidéu. 16 estabelecimentos de Montevidéu já vendem a maconha para uso recreativo. E olha só, turista não pode comprar, não. Claro que Só não. morador É. cadastrado. Ah, então aquela fila que tem na fronteira vai dar na tua... Ah, meu Deus, avisa o pessoalzinho lá que pode dispersar. Vamos dispersar. As empresas da rodoviária Vamos dispersar. estão com as passagens vendidas até outubro. E vamos olha, e dispersar. eles estão no pavor porque já vai acabar, né? E aí, vai acabar o quê? passou. Olha Aí aqui, ó. eles vão Bagulho? estoque. Aí eles Ah, não, não é Aí isso bagulho aqui agora. eles vão Agora fazer. é Mercado medicinal paralelo. recreativo. Mercado paralelo. Bom, agora é o Acaba seguinte, estoque, morro e não farmácias vejo vão tudo. paralelo. Com as articulações cada vez mais intensas em Brasília, há quem tenha decidido votar a denúncia contra o presidente Michel Temer por outros critérios. Aliás, não decidiu. Deixou a escolha para seus eleitores. A deputada Renata Abreu. E agora eu confesso aos senhores que eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que existe um partido que chama Podemos. É o São novo, Paulo. depois do PTN, era o PTN. O Podemos de São Paulo montou uma enquete no site do partido para que os próprios eleitores orientem sua decisão em plenário. A votação digital foi aberta no dia 13 de julho, mesmo dia da votação na Comissão de Constituição, pela apreciação do relatório do deputado José Sveiter. Então, você vai lá votar, vai votar e a deputada vai
votar conforme o que der o seu site. Não é uma beleza? Você elege a deputada e depois ela rifa o seu voto. Que bacana, né? Legal Do isso. Podemos de São Paulo. Ah, brincadeira, gente, brincadeira. Tá cada vez mais absurdo o que estão fazendo com Agora, essa... a brincadeira foi o Ministério Público colocar o cunhado da Ana Hickman no banco dos réus, né? Ele é réu, vai responder por homicídio. Não, vou te Embora contar. a polícia tenha pedido arquivamento O delegado caso pediu, todo por mundo pediu. alegar, né? A polícia constatou que foi legítima defesa, o Ministério Público indiciou e ele vai Mas ser esse julgado promotor que por está fazendo homicídio. isso, parece que tem uma historinha lá. O cara é meio... Adora Gustavo Vitorino, agora o câmerazinho, Meirelles o disse... microfone, o rapaz faz o possível para aparecer. Porque é só um sujeito que quer aparecer verdade. mesmo. Não, né? gente, Claro, né? aquela situação... Isso não é cumprir tem com a sua como, obrigação. né? Não. A promotoria tem Não tem responsabilidade pra com a que isso? defesa da lei, com a manutenção da justiça. Não é em fazer gracinha. E esse promotor lá, sinceramente... Que é mídia, tu acha? Não tem outro Mas ele tem outro história, esse motivo, promotor né? lá é manjado. Não tem outro motivo para fazer. esse rapazinho lá é Gustavo manjado. Vitorino agora é oficial. Agora Meirelles disse, aumento de impostos, 2 pontos. PIS, COFINS sobre combustíveis é o candidato mais provável. Agora Meirelles disse. Pois é, sabe o que isso quer dizer, Magda? Alguém vai dizer assim, mas aumentou a gasolina, não tem nada a ver com isso, eu não tenho carro. Gente, o preço da gasolina, o PIS, COFINS atinge diretamente o preço da gasolina e o preço da gasolina chega no tomate da quitanda da sua esquina. Chega no leitinho que o senhor compra lá no supermercado, na padaria. Vai aumentar e tal, tudo, claro. Então, Efeito dominó. Efeito Efeito dominó. dominó. E a economia brasileira tem isso. Mas 0,0 não sei o que não altera nada. Altera sim. Altera sim, porque o efeito progressivo desse coeficiente na carga tributária brasileira é devastador. Sr. Meirelles, na verdade, o senhor foi um grande enganador no governo Lula, porque pegou um país organizado nas mãos do Fernando Henrique Cardoso. A economia ajeitadinha e organizadinha. Aí o senhor pegou o Brasil em águas mansas, numa bonança internacional, no governo Lula, e todo mundo achou que o senhor era competente. Desculpe, na minha opinião, o senhor é um burocrata como qualquer outro. Ou seja, seu negócio é imposto, é fazer dinheiro, não é gestão. Aí qualquer um faz. Ele pegou a alta das commodities no mundo inteiro. O Brasil mandando minério de ferro para a China, e era uma coisa espetacular na época. Mas eu quero fazer um pequeno hiato aqui para um comentário rápido a respeito da crise entre os Estados Unidos e a China. Fizeram um levantamento no ano passado, o déficit comercial com a China foi de 309 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos comprou mais da China do que vendeu para a China. E agora o governo americano está querendo uma coisa mais equitativa, quer dizer, quer exportar e importar nas mesmas condições, para não ter um prejuízo tão grande. E a China, vocês sabem que a China é o maior exportador do mundo, exporta para o mundo inteiro, os produtos chineses são baratos e os americanos também compram. Tudo que nós temos aqui tem nos Estados Unidos, roupas, sapatos... A China é a fábrica do mundo. Então, os Estados Unidos, com produtos caros, eles são mais caros, bem mais caros, em função dos salários dos Estados Unidos, que são diferentes dos salários da China. Na China, um trabalhador ganha 10 dólares por mês, 8 dólares por mês. Nos Estados Unidos, 5 mil dólares, 6 mil dólares, 4 mil dólares, 10 mil dólares, dependendo da empresa onde ele trabalha. Então, eu acho que vai ser uma briga, Vitorino, muito feia entre o governo americano e o governo da China. Isso eu acho. 309 bilhões de dólares. O Trump disse que quer acabar com esse déficit, porque o maior déficit comercial americano é com a China. O problema todo é que 90% das marcas americanas hoje produzem na China porque fica muito mais barato o produto. Isso aí que o Marvin falou é decisivo. Você tem um trabalhador americano que ganha, em média, 2.500 a 3.000 dólares. Tem um trabalhador chinês que ganha de 25 a 45 dólares por mês. Por quem é que você vai querer contratar? Você abre e essa coisa, produto chinês é vagabundo. Não é não. Chinês produz não é tudo. Nada. Aqui, não é nada. Pega esse iPhone aqui, Tudo, 4 mil reais, você olha aqui atrás, é made in China. As grandes grifes mundiais, Dior, Que é dela. Prada, Miu, todas são fabricadas na China. As únicas que não são é Cartier e Chanel. As únicas. E os automóveis chineses já estão chegando, já estão competindo com os automóveis fabricados na Coreia. Sim. Que são excelentes. E preços bem menores.
baixos, bem inferiores. A própria a Sam Motors... O senhor já teve carro chinês, não teve? Sim, já tive 2, né? Três. Tive Chery, tive Geely, que foi o melhor deles. E agora a Sam Motors está lançando as caminhonetes da Lifan, uma SUV que custa no mínimo 25% mais barato que as SUV da mesma categoria. O senhor já está de bem Vem comigo? com a mesma garantia, tudo. O senhor já está de bem comigo? Estou de bem com o senhor. Tá bom. Olha só, falando em contratação, o Canadá está recrutando brasileiros especialistas Eu vi em isso, TI. é. Salário de mais ou menos $190 mil canadenses por ano. É para Quebec, então precisa falar francês. E ser formado em informática. Mas por que eles querem brasileiros? É que TI, Porque são muito bons. É que TI hoje é o grande segmento de desenvolvimento no mundo. Os americanos, para você ter uma ideia, sabe onde é que eles buscam programadores? Na Índia. Tá, mas eu sabia, mas não sabia que o Brasil também tinha esses grandes A USP tem um núcleo de profissionais. TI e aqui no Rio Grande do Sul nós temos um Que é também, muito que é bom. o núcleo da PUC, de Muito desenvolvimento bom. tecnológico da PUC, é muito bom. Principalmente lá das Nós temos das aqui no Rio Grande do Sul, a única fábrica desenvolvedora e produtora de chip de alta complexidade da América Latina, que é o CEITEC lá na Loma do Pinheiro. E a gente não sabe disso. Ninguém fala? Os caras Ninguém podem fala. se candidatar, né? Ninguém sabe. O CEITEC é um núcleo tecnológico de primeiro mundo. E aqui em Porto Alegre, ali na Loma do Pinheiro, as pessoas não conhecem. Mário Barcelos, os Ainda aniversariantes dá de tempo? hoje. Uma delas é a minha cunhada Gisele Rossi. Ok. Primeiro aniversariante, Archibald Joseph Cronin, um dos maiores escritores, um dos meus favoritos. Escreveu A Cidadela, que sempre eu falei aqui, escreveu Castelo do Homem Sem Alma, escreveu As Chaves do Reino, com a história de um padre, uma história maravilhosa que se passa na China. Cronin, que era médico também. George McGovern. Mas antes eu tenho que falar do Herbert Marcuse, que é um grande filósofo alemão da escola de Frankfurt, que era um judeu alemão que se naturalizou americano. George McGovern, que foi governador, foi senador e disputou a presidência perdendo para o Nixon. O Francisco Sá Carneiro, que foi primeiro-ministro de Portugal e que morreu num acidente de aviação em 1980, e no dia em que o avião cai, eu estava lá em Lisboa, foi há 3 dias, foi um negócio assim, que o povo chorava nas ruas porque ele foi um grande político naquele país. A grande cantora Vicky Carr ganhou 3 Grammys, é uma cantora texana. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Grande, né? Aquela música maravilhosa. A Dora Bria, que era faleceu num acidente de carro, que era um atleta brasileiro. São esses os aniversariantes. Muito bem, Mário Barcelos. Olha aqui, ó. Lembram daquele vendaval, sei lá, que teve lá em Caxias, no dia 8, no distrito, lá na Vila Oliva, em Caxias? Pois o IMET acha que o que aconteceu lá naquela noite, que virou tudo, foi um tornado, gente. A avaliação do IMET está apontando que Vila Oliva, em Caxias, foi atingida por um tornado. Chegou tornado aqui. Exatamente, tá? A análise não é conclusiva, já que o órgão não tinha equipe para conferir os estragos no local, tá? Mas, até agora, eles não haviam se manifestado sobre as características, enfim, o levantamento que eles fizeram não é conclusivo, né? Mas suspeita-se que, de fato, foi um tornado que atingiu o distrito na madrugada de 8 de junho. Só para relembrar, deixou, na ocasião, dois mortos e danificou ou destruiu 131 casas naquela época. O Magda, você sabe que Vila Oliva é o local escolhido para o novo aeroporto aqui da Serra, porque a Vila Oliva fica exatamente entre Caxias e Canela e Gramado. Te lembra que foi uma tragédia? Isso, ele teria a Vila Oliva ali pela localização e pela geologia da região. Ele seria adequado para um aeroporto que atenderia as duas cidades, a região serrana, né, nossa região vinícola, e a região de Gramado e Canela. E eles e agora chama atenção isso, porque mas foi excepcional, foi excepcional isso aí. Pois é, mas eu não sei. Mas aconteceu, né? Se aconteceu uma vez, pode acontecer mais, né? Eu lembro do tremor de terra no Maranhão, lá quando detectaram a primeira vez. Foi excepcional. Mas já teve um monte agora. Tem um por ano. Agora 5 voos da Azul hoje sofreram atraso. Por causa do congelamento. A asa estava congelada. Tudo. E que frio, hein? Nossa, mãe. Isso, derruba avião.
Coisas da natureza. Eu coisas da natureza. já quando eu estava em Nova York, na volta, eu ia voltar de Delta e aí nos avisaram, não, a gente vai cancelar o voo e tal, não tem condições, o avião congelado e tal. A gente já estava até organizando o hotel para ficar mais um dia. E aí recebemos uma outra ligação, disse assim, a Delta não vai voar, mas vocês vão de América. E aí, por que a Delta Como é que voa? não voa? Congela um e o outro congela. Olha, foi terrível. Um tem aquecimento, mas o outro não tem. Ai, meu Deus. E aí eles passam um líquido A azul. senhora ficou triste de ficar mais um troque, né? Não, eu fiquei com medo, mas aí isso aqui que eu fiz, tomei uma boleta, dormi no avião. Não e aí, vou daqui a ver pouco, nada. Eu acordei assim, Gui, tá acontecendo uma coisa no meu braço, acho que vou perder ele. Cala a boca! Porque ele ficou sem dormir o tempo todo tenso com a história, entendeu? E eu desmaiei, né? Desmaiei. Que maravilha. Não, é que avião, a nevasca... Ainda não estava na viagem. Não, tempo. A nevasca derruba mesmo. Lembra aquele voo da Air France que foi derrubado? Foi, claro. Porque o piloto foi isso, tentou né? atravessar um muito Nimbus, sério. Nimbus, aquele que tem temperatura baixa E né? outros tantos que acontecem até ali na Serra de Santa Catarina, no auge Congelou do o avião. inverno. Tem algumas regiões do planeta em que os pousos não são feitos nas rodas. O piloto praticamente patina, desliza. Dá uma barrigada. Ele larga o avião, claro que a roda toca o chão, mas ele fica equilibrando literalmente na turbina. Ele desliza na pista, ele não roda, ele desliza. Ah, que legal, assustador, né? É assustador. Os caras legal são muito dentro bons. desse avião. Não, são pilotos bons, né? Treinados para isso, mas... mas tô fora. Tem eu não tanto gostaria bom de correr em cima do Eu espelho. tô fora dessa operação. Como é que vai? Aí não sei. Não, já imaginou? Ai, que medo! Boa noite a todos. Admiro muito o professor e teólogo Mário Sérgio Cortella. Nós recebemos, na verdade, aqui um vídeo. Tá, mas escuta, um vídeo, né, do nosso telespectador Fábio Oliveira, onde ele mandou um programa da Rede TV, que ele assistiu uma entrevista, e onde ele diz assim, a repórter no final da entrevista deu nomes de vários políticos para o professor e teólogo Mário Sérgio Cortella analisar. Passou de Lula a Temer. De todos da lista dada, quando Bolsonaro foi citado, ele argumentou e enfatizou que seria o nome provável da mudança e limpeza do Brasil. Programa da Rede TV, abraço a todos, Fábio Oliveira de Canoas. Bolsonaro é a solução, diz o professor Mário Sérgio Cortella. Mas ele é teólogo, eu não sabia. Ele é professor teólogo, ele é. Eu gosto muito dele. O telespectador Raman, Culto, de ele é Montenegro, diz o seguinte, a democracia brasileira, assim como o socialismo russo, são utopias. Nosso modelo republicano é um verdadeiro fracasso. Nunca recebemos a alforria. Vivemos em um matrix chamado Brasil. E aí ele complementa perguntando para o Vitorino, o que falta para os militares darem um basta nesta bandalheira? É que existe um comprometimento muito grande, porque as estruturas brasileiras, ao longo dos tempos, por conta do golpe de 64, que se chama de golpe, né? Mas, na verdade, foi uma tomada dos militares para evitar a esculhambação que estava. O país estava uma bagunça, tomado por socialistas, o comunismo estava entrando aqui, os militares botaram ordem no barraco. Hoje é diferente. Hoje essas pessoas travestiram de democracia um processo de dominação que é feito na esfera socioeconômica. São pseudo-programas assistenciais do tipo dá um para o povo e põe 10 no bolso. É mais ou menos isso que quer dizer os tais de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, programas assistenciais, esses políticos que vão para frente das invasões, defender invasor, defender bandido, eles aplicam esse tipo de coisa, a estratégia da ilusão. Ou seja, você dá um para o povo e põe 10 no seu bolso. E isso é travestido de democracia, porque você tem um judiciário dominado, cupinizado, totalmente tomado pela ideologia. Você tem um parlamento que vai para lá para fazer negócios, um parlamento que é ligado à influência econômica. Todo mundo está vendo o que é o parlamento brasileiro. E o executivo faz proveito disso. E da máquina do executivo se coloca afiliados, se coloca militantes, se coloca amigos ideólogos e deles se faz proveito, ou seja, do poder se faz proveito. Por isso que o Brasil arrecada mais de 1 trilhão e 500 bilhões por ano em impostos e eles dizem que falta dinheiro. É deficitário.
Elda Pires já diz o seguinte: sou bastante favorável à candidatura do senador Cristóvão Buarque à presidência da República e gostaria de saber a opinião da bancada sobre isso. Mas não tem voto, não tem carisma mesmo. Ele não tem pegada, ele não tem. Ele é um bom senador. Com certeza. O homem do projeto de educação, ele é maravilhoso. Ó, já sei até um slogan que vão criar contra o Bolsonaro. Vão botar Bolsonada. Tá, então, vão começar a criar essas frasezinhas e tal, mas essa coisa das redes sociais que nós falamos ontem, sinceramente, o Bolsonaro, você já está com 21 e o Lula com 26, essa pesquisa que eu li ontem, quer dizer, até sem ter nenhuma projeção. Qual é a projeção? Quais são os jornais, rádios e televisões que falam no Bolsonaro? Quem é que fala no Bolsonaro? Ninguém fala no Bolsonaro. A internet fala muito no Bolsonaro. Aí que tá. A internet fala muito. E vai ser um canhão das eleições. Esse é o diferencial, na minha opinião. Quem souber usar a internet, fazer viralizar e etc., vai ter um grande espaço. Isso aí o Marne tem razão. Notadamente, alguns veículos já assumiram a candidatura, né? Eu já disse aqui o grupo UOL, Folha. Agora, a Globo, a gente tem que tomar cuidado, porque a Globo anda... A gente está vendo o que a Globo está querendo fazer aos pouquinhos, está vendo qual é o melhor negócio, enfim. Mas o grupo UOL Folha já se assumiu, alguns grupos de comunicação também já se assumiram uma postura. E o Bolsonaro até agora não recebe o apoio explícito por causa disso, porque colocaram nele uma pecha de homofóbico, de não sei o quê, de isso e daquilo, blá, blá. E eu uma pecha que ele merece, né? Eu acho, Carla, a opinião que eu tenho é a seguinte: existem ações que provocam reações de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário, regra da física. Eu acho que o Bolsonaro vai criar uma nova regra, que é uma ação vai corresponder a uma ação de dupla força, porém em sentido contrário, de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Cada crítica que o Bolsonaro recebe, você vê 2, 3 apoiadores pendurados ali, e a internet é devastadora. Mas o problema é a população offline do Brasil, né? Que é grande. Que ainda é grande, Muito Mas a rejeição do Bolsonaro é menor do que a rejeição do Lula. Sim, a rejeição do Bolsonaro é menor que a rejeição do Lula. Grande bem mata pequenos males. Um grande bem mata os pequenos males. Será que o Bolsonaro não seria realmente a solução para melhorar esse país? Eu não sei, sinceramente. Uma coisa é certa, a gente diz assim, não sei o que seria o Bolsonaro no poder. Eu não sei, mas eu sei que seria o Lula no poder. A gente sabe. E aí mas por que não pode ser o Cristóvão Buarque, então? Por que não pode ser uma pessoa mais centrada como o Cristóvão Buarque? Sim, mas o problema do Cristóvão Buarque que ele não tem capacidade de reação. Bater no PT. Num debate, o Lula sapateia em cima dele. E num debate do Lula com o Bolsonaro, você vai ter que E o Caiado? O Caiado já é mais enfático. O Caiado é o fio desencapado. Aí já é bom. Ele teria muita força. Aliás, isso é uma coisa que está surgindo. Essa pseudo-briguinha, o mal-estar entre o Rodrigo Maia e o Michel Temer, que todo mundo está vendo que foi provocado por fofoquinha de bastidores, ela tem um componente interessante. O PSB, que era um partido que sempre se colocou à esquerda, começou um número grande de dissidentes do PSB, por conta da associação do PSB ao PT, ao PSOL, aos partidos bem à esquerda. Esses militantes desagradados com o PSB pensaram em sair e aí começaram a namorar com o DEM, que é um partido de direita moderada. O que acontece? É estranho, porque me parece que o componente ideológico, Magda, nessa negociação, mais uma vez, provou que político brasileiro não tem ideologia, tem oportunismo. Como é que você sai de um partido de esquerda, que é o PSB, e procura o DEM, procura espaço no DEM, que é um partido de direita? Eu não estou dizendo que A ou B é melhor ou pior, não. Eu estou dizendo que... Rodrigo Maia disse é centro-direita. Centro-direita, são partidos absolutamente opostos em termos de postura. E, no entanto, foram buscar... O Temer está cortejando eles. Pois é. Também, aliás, os dois, Rodrigo Maia e Temer,
entraram se bicaram por causa disso, mas agora diz que o mal-estar está resolvido. Eu só queria saber por que eu falei isso lá no início do programa, tu não me deu nem bola. Pois é isso que dá. Porque ele fica lá. E a Magda repetiu assim, agora. Briga com vontade de brigado comigo, né? Briga com ela também. Não, mas agora eu tô te dando assunto, tô te dando assunto. Briga com ela, porque ela falou também. Mas eu tô te dando assunto, né, querido? Não vem com mimimi, mas é que o que eu tentei explicar agora, usei agora muito mais como pano de fundo da falta de ideologia da política brasileira. Falta total. Você deu a informação. Agora tem Agora ele ficou um monocórdico, integrante do PSB, né? Que disse o seguinte, tem muita gente que entrou dentro do partido e que nunca foi socialista. Que saia, então, ou que... Ele quis dizer o seguinte, não deveriam nunca ter entrado num partido socialista se nunca foram, né? Se essa ideologia nunca foi a deles, porque realmente para sair para um DEM é uma distância muito grande. Sim, agora, existe ideologia no nosso país? Não tem. Olha aqui, Alguém sabe dizer o que é o PMDB? Não, nem eles. Eu sei. Nem eles. Mas não posso dizer. Não pode. Melhor não. Olha aqui, outra coisa eu quero saber é o seguinte, quantos vão ficar no BNDES? É outro? Está todo mundo indo embora, ninguém está conseguindo ficar com aquele homem. Claro, o telefone toca todo dia, libera o financiamento, não sei quem. Não, outro que deixou lá. Vocês pensam que a sacanagem da JBS, a sacanagem do Eike Batista, você pensa que essas sacanagens acabaram? Falar em sacanagem... Caixa de partido. Tá aqui, ó. Falar em sacanagem, olha aqui, ó. O nosso telespectador Delci Somavila. Por favor, deixem o Gustavo falar da maneira que ele quer, pois, do contrário, o programa vai ficar chato como os outros por aí. O Atualidades Pampa é diferenciado e ótimo de assistir. Não mudem nada, deixem estes chatos que reclamam pra lá. Vão assistir a programas chatos, maravilhosos. Gustavo, Mário, Jéssica, Cris, Chicão, você, Mário, faz parte desse programa diferenciado, bom de assistir, não mudem nada. Abraços, Clair de Canoas. Acho que não gosta de mim. Não, mas Clair de Canoas não, acho que esqueci, o Carla também. Pronto. Dona Magda, eu tenho uma notícia aqui estarrecedora que vem do Haiti. O que aconteceu? Me conta, pelo amor de Deus. Entre 4 crianças, inclusive crianças de 2 anos, 3 sofrem de violência sexual. Isso é muito no Haiti, aquela pequena república de 9 milhões de pessoas, um território, 10% do território, imagine só, quase a população do Rio Grande do Sul, num território 10 vezes menor do que o Rio Grande do Sul. Entre cada 4 crianças, 3 sofreram abuso sexual, inclusive crianças de 2 anos de idade. Abusos sexuais de todos os tipos. Então, uma equipe de médicos que está lá diz que o atendimento em determinados locais chega a 80 crianças por dia, naquela pobreza, naquela tristeza. E agora o Brasil sai de lá, né, que estava fazendo policiamento, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, estão voltando agora, encerrada a missão Haiti. Imagine como é que aquele país vai viver e sobreviver sem ter aquele policiamento, sem ter os carros do Exército do Brasil andando pelas ruas de Porto Príncipe e outras cidades. Que tristeza. A dona Dodge Raquel Dodge. Dona Raquel Dodge resolveu dar uma cutucada ontem no Janot com o negócio da verba para Lava Jato, né? Sim, o que ela fez? Mandou um memorando para ele perguntando por que ele não tinha determinado que a verba da Lava Jato seria de 1 bilhão e 500 milhões de reais que tinha sido pedido pelos procuradores. Era 1 milhão e 500 mil reais. E o Janot respondeu que não, que ele pegou a verba desse ano e aplicou os índices inflacionários oficiais para disponibilizar a verba do ano que vem. Só que a verba desse ano foi 500 milhões. E 500 mil? 500 milhões, coisa assim, não sei, 500 alguma coisa. Não sei. Ele disponibilizou em torno de 600, aplicando a inflação. E o pessoal da Lava Jato de Curitiba pediu 300% mais, pediu 1,5 milhão. Assim, todo mundo está a favor da Lava Jato, todo mundo quer a Lava Jato. Mas, gente, calma, né?
Mas não tem esse dinheiro para botar na Lava Jato. Calma, muita calma nessa hora. Peraí, a gente sabe que os promotores têm diária, tem deslocamento, né? Tudo bem, o país precisa ser passado a limpo, o Brasil inteiro está ao lado da Lava Jato, seu Dalton Dallagnol, tá todo mundo do lado da rapaziada. Isso aí Mas vamos pegar leve. Tá, mas a pergunta que não quer calar, será que isso não é um pouco de artimanha também? Eles têm uma pontinha, eles têm... Não, uma pontinha sim, mas ela não precisava ter feito isso assim, ou isso também é um pouco de efeito para depois dizer que não está fazendo, que não sei o quê, porque não tem dinheiro. Ela já solicitou. Exato. Tinha 500 mil disponível para a Lava Jato. Mas para 2018, ele aplicou a inflação e manteve as verbas. Muito bem. Tudo. Só que o pessoal da Lava Jato mandou um memorando pedindo 300% mais. Não tem como botar 300% mais. Olha bem, eu apoio, tenho certeza que você apoia. Que fosse, todo mundo apoia, mas calma, né? Não é a realidade, né? Calma. Muita calma nessa hora. E a Polícia Federal já tem as suas verbas, aqueles voos e tal. Isso já está totalmente... Sim, já não tem sim, vai ser reposto. Associado a isso. Vai ser reposto, coisa e tal. Agora, tem um negócio, né, Marlene? Esse contingenciamento que fizeram... Mas que barbaridade, senhor Vitorino. Esse contingenciamento que fizeram de recursos, eu acho que é muito perigoso. Porque nós estamos recém na metade do ano e já começam a faltar recursos para uma série de serviços públicos. Então, assim, começar a faltar dinheiro para a Polícia Federal. Para a Polícia Rodoviária Federal pode faltar, porque eles querem para botar radarzinho para fazer dinheiro. Então, vamos parar com essas bobagens. Isso aí não muda em nada. Tá brincando, né? Não, tô falando sério. Não tá brincando. Eu tô falando sério. O que é, meu Deus? Vocês vão brigar essa hora? Não vamos brigar. A Polícia Federal não tem que colocar mais radar nas estradas. A Polícia estradas. Federal, sim. A Polícia Rodoviária Vai dar dinheiro para a Polícia Rodoviária Federal para botar radarzinho para fazer dinheiro? Não. Pode desativar tudo. Sim, entendi. Pode desativar tudo. Eu também tiro. O Sagu. Quem é Sagu? O Saguzinho ali, ó. O Saguzinho. O Sagu. É puro vinho. Puro vinho. Boa noite. Gostaria de usar essa bancada para passar uma sugestão. Sou a favor de privatizações, principalmente no transporte público. Basta liberar a construção dos trens aéreos pelos japoneses. Eles constroem e cobram as passagens, sem custo para o país, sem desvio de recursos. Fica a dica para tudo que precisa ser feito neste país. Grato, Paulo Fernando Lisboa Dias. Não dá, calma. Esse negócio de privatização, vamos privatizar que tudo vai dar certo. Não é bem assim. Tem sacanagem aí que não se acaba mais. Muita. E aí tem gente que bota muito mais dinheiro no bolso do que o senhor imagina, seu Você não pode, privatização desenfreada Tem uma frase criada hoje à tarde pelo meu amigo o Rico Vilar. A gente almoçou junto hoje, ele usou uma frase muito interessante. Eu disse, vou usá-la no programa porque ela é muito boa. Fazer privatização de forma irresponsável é como dar uma metralhadora para um macaco. Se a pessoa dá metralhadora para o macaco, ele fica fuçando, daqui a pouco ele descobre o gatilho. E aí sai da frente porque vai sobrar, entendeu? Então, assim, privatizar de forma indiscriminada é dar uma metralhadora para o macaco. O Temer mandou instalar um misturador de voz. Agora, isso foi uma maravilha. Diz que eu adorei esse negócio. Você Você usa aparelho auditivo, você vai ficar zonzo falando com Quem usa misturador de voz é o Gilmar Mendes, né? Ele fala. Ele tem um misturador. Pode ser processado, natural. Pode ser processado porque o senhor está falando isso aí do senhor Gilmar. Mas isso não é ofensa. Isso não é processo. Isso não é processo. A gente tem dificuldade de entender o que ele fala. Uma dicção péssima. Ele balbucia. Não, Magda, é um misturador de voz. Ele é o próprio misturador. Não. Não é assim? Isso que a Magda falou quer dizer o seguinte, esse é o relatório. Pode ser processado também. Você não sabe como vai falar, só não vou lhe processar. O tio Gilmar me deixou feliz quando correu o boato de que ele poderia abrir para se candidatar, mas durou 1 hora só a minha felicidade. Logo ele emitiu a nota oficial e desmentiu, vai continuar no STF. Agora, eu acho tão engraçado, a casa arrombada tranca de ferro, né? Pra que botar? Fica quieto. Agora não paga mais mico, entendeu? Botaram aquelas palmeiras, aquelas coisas, gastaram uma fortuna com aquele negócio para esconder
Paisagismo. Paisagismo. É o que eles dizem. Depois, mas é para se esconder. Depois que fez a besteira, mata no peito, cara. Não faz mais nada agora. Agora deixa passar por onde passa um boi, passa a boiada toda. Magda, a reforma eleitoral, eu não li inteira, então eu tenho que ir devagar na minha opinião. Cuidado com o processo. Mas o que eu li... Não podemos pagar mais nada. Mas o que eu li, não aguento mais pagar. Mas não tem dinheiro. A reforma eleitoral tá saindo um belo monstrengo, viu? Tem cada coisa, Carla. Essa de que não pode prender candidato Não, essa aí tá 8 demais. meses antes da Isso não eleição. passa, isso não É passa. só uma pontinha do iceberg. Tem cada coisa ali. Financiamento. Não, eu vou te de dizer uma campanha. coisa, Gustavo Vitorino. Onde Não é que eles vão pode tirar? passar isso, Gustavo. Onde é que eles vão tirar dinheiro por esses caras? Esses caras vão continuar achacando as empresas, vão continuar com caixa 2, vão continuar com propina e agora vão ter também dinheiro público. E vão ser reeleitos. Isso é pior, é o que é pior. Quem É o tem que a é caneta pior. na mão, né? Ainda vão ser reeleitos. Com certeza, tudo isso. A gente vive, olha, sabe que às vezes eu fico pensando e tal, né? O Chicão fala aí do negócio da época da Revolução. Eu me lembro que eu Chicão agora tá caminhava. concentrado. Eu caminhava na rua à noite, não tinha preocupação em andar na noite. Eu não sei, eu acho que às vezes eu sonho com a coisa meio onírica, doutor, junguiana de tudo isso. É incrível o momento que nós estamos vivendo no nosso país. É, muito ruim. É. Péssimo. A senhora dormiu também? Não. Eu sou insônia, eu tenho insônia. Eu também tenho. Eu tenho insônia, não sei porque eu desde criança eu durmo um pouquinho. Não, tava só imitando o seu Gilmar Mendes. Falando em dormir, tá na hora de terminar o programa, já é muito tarde, mas amanhã a gente volta super feliz para mais encontro com vocês logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, até lá. Tchau, tchau.